dessa história. Diga glória a Deus. E se não faz, você vai ficar marcado hoje. Vai acontecer um milagre na sua vida hoje, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos andar, né? Que tem muita coisa. Abra sua Bíblia. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Dá para jogar aqui? Dá? Versículo 3. 2, 3. Aí. Amém? Se você não tiver, você pode acompanhar por aqui. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparado com aquela? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos muito alegres, nós estamos felizes, Senhor, celebrando 35 anos de uma jornada, de uma caminhada. Com certeza, atravessaram dentro dos 35 anos alguns momentos que foram difíceis, mas nós glorificamos, porque nunca nós estivemos só. Pelo contrário, Pai, quando parece que tudo ia perecer, o Senhor sempre estava lá para trazer o socorro, para trazer a resposta. Pai, nós te adoramos, muito obrigado. Muito obrigado pelos 35 anos. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas a tua palavra, pelo que ela nos ensina, daqui para frente será muito melhor. Diga glória a Deus. Será um novo tempo. Amém? Será um novo tempo. Por isso que o tema dessa semana, a glória da segunda casa. Qual é a diferença? Né? Qual é a diferença? Sente, Deus abençoe, fique à vontade. Glória a Deus. Por aqueles dias, a Bíblia nos fala, Sírio era o rei da Pérsia, e havia permitido que 50.000 judeus voltassem a Jerusalém, sob a liderança do governo Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Durante o segundo ano do seu retorno, foram lançados os alicerces do templo. Ou seja, eles começaram, né, o templo, na verdade, havia sido destruído, caiu. E aí, Deus, Ele trouxe uma provisão e houve essa liberação. E aí Ele trouxe, só coloca um pouquinho de agudo, por favor. E aí, houve essa liberação desses 50.000 homens, exatamente para que o projeto de Deus fosse cumprido. Amém? Só que, quando eles começaram o alicerce do templo, aí veio uma oposição, né? Os samaritanos se levantaram e aí a obra parou e ficou paralisada por 16 anos. E os judeus se tornaram, com esses 16 anos que eles ficaram parados, os judeus que foram levantados, que eles vieram dentro desse propósito de Deus, o que foi que aconteceu, pastor? Eles ficaram fracos. Eles esmoreceram e ficaram fracos. Aí foi quando Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias, justamente para trazer um momento profético, a palavra de encorajamento, os sinais e as maravilhas de Deus, né?
A nossa história, eu estou aqui apenas 8 meses, não completo, mas eu tive dentro desses 7 meses, até o mês passado, e eu tive fazendo análise, já conhecendo já mais a igreja, já conhecendo mais os irmãos, também tendo conhecimento dos desafios, do crescimento que a igreja ela está. A gente percebe que nós estamos avançando passo a passo, né? Deus tem feito maravilhas. Toda semana, graças a Deus, pessoas estão voltando, pessoas reconciliando, aceitando. Então Deus começou a revelar um novo mover, um novo tempo. E aí surge então o tema, a unção da segunda glória, né? Desta casa. Essa casa, assim como Deus também projetou a levantar o templo depois de Salomão, e aí houve os contratempos, nós estamos também nessa jornada, caminhando para desenvolver aquilo que Deus, na verdade, tem colocado no coração, que eu acredito não é só meu. Mas hoje eu quero compartilhar algo que talvez esteja muito além daquilo que a gente imagina, ou daquilo que a gente está esperando. Para nós, está tudo bom. Nós temos um templo bom. E aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer aos pastores que passaram aqui, Rosana. Muitos pastores, né? Que eles deram a vida. A Rosana sabe, eu esqueci de pedir para ela relacionar para mim o nome dele, que eu queria falar. Mas hoje eu mandei uma mensagem para o pastor Leite, muito meu amigo, foi meu pastor também. Pastor Leite foi meu pastor na Nova Marambaia, né? Outros pastores, pastora Fátima, amém? Que trabalhou aqui de uma forma muito dura, pelo que eu acabei conhecendo a história dela. Um desafio imenso para levantar esse tempo. Passou o pastor Cordeiro, pastora Marineide, quem mais? Oi? Pastor Joaquim, com a pastora Lucélia, depois pastora Célia, hein? Como? Pastor João Batista, que foi o fundador da igreja. Então a igreja, na verdade, ela tem uma história. E eu não posso deixar de, junto com vocês, reconhecer o trabalho labutado desses pastores, que também, por aquele tempo, eles tiveram uma projeção de levantar e no tempo do pastor João Batista, com certeza, quando foi conseguido esse lugar aqui foi colocado uma pedra fundamental. E aí esse lugar foi consagrado para que o nosso Deus venha a ser adorado todos os dias. Por isso que nós estamos aqui reunidos, adorando a Ele de todo o nosso coração, né? Mas as lutas, elas acontecem em todo o tempo. Eu sempre vejo que a luta são os desafios para o nosso crescimento, para aquilo que Deus Ele quer realizar, para aquilo que Deus Ele tem para fazer. Todos nós não conseguimos, não conquistamos sem passar por uma luta, sem passar por um desafio. E assim, por aqueles dias, quando eles começaram a levantar ali o templo novamente, então veio a guerra, né? Veio a guerra, a dificuldade, e aí eles, devido os samaritanos ter se levantado contra eles, o que foi que aconteceu? Aí vem uma série de acompanhamento do texto aqui de Ageu. Aí aqui no versículo, no capítulo 1, no versículo 4, ele fala assim: olha, e para vós, tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ou seja, os judeus que vieram na missão de fazer a obra, quando aconteceu esse levante, eles simplesmente pararam, né? E aí eles se voltaram para trabalhar para eles.
foram trabalhar na fazenda, foram construir, levantaram as casas, melhores casas, e o templo ficou lá esquecido. Passou 16 anos. E aí Deus, o que acontece? O que nós podemos perceber? Aí Deus, ele sempre vai levantar alguém para trazer justamente o projeto para se concretizar. Esse tempo todo que nós estamos aqui, por exemplo, eu tenho observado, a gente vai ajeitando para cá. Um dia desse eu fiz uma reforma ali, já joguei um bocado de coisa, jogamos, né? Outras partes doamos, mas já está cheio de novo. Esses dias que nós estamos arrumando para a festa, a sala das crianças já ficou cheia. Então, até que eu estou percebendo que nós estamos com pouco espaço, né? E a tendência a cada dia é se tornar menor o espaço. Então, o que foi que Deus tem colocado no meu coração? Uma nova visão do trabalho para a cidade de Nova Moita. Mas entramos também nesse mesmo desafio. E esse desafio que nos traz para esse novo tempo agora, é justamente que Deus está falando o que Ele falou lá naquele tempo. Ele vem falar conosco, vem desafiar a nossa fé. Que chega da gente estar, não está tudo bem, pastor, piso bom, olha, 1000 maravilhas, está ótimo, né? Só que Deus está nos despertando para esse novo tempo. E quando Deus ele nos desperta exatamente para que haja um grande mover. E o grande mover começou de uma forma muito maravilhosa, que foi na parte espiritual, né? Foi na parte espiritual, a gente ver, né, cada grupo da igreja se movimentando, buscando mais o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Porque nós não estamos fazendo de forma errada. Nós estamos justamente preparando a nossa base. Nós estamos nos alicerçando para que, se porventura, quando chegar os desafios, nós estamos firmados na rocha que é chamado Jesus. E se nós estivermos firmados nessa rocha, não tem por que dar errado. Não tem por que a gente não concretizar, né? Então aí a palavra vai falando que a casa estava deserta, eles se voltaram. Aí o profeta, aí Deus começa a usar. Ageu mostra para eles a obra. Começa a falar para eles que a obra de Deus, ela tem que ter primazia. A obra de Deus, ela não pode ser esquecida dentro do nosso coração. É maravilhoso, todos nós temos tudo que nós imaginamos de um melhor na nossa casa, para a nossa família, bens, isso tudo está no projeto de Deus. É vontade de Deus que a gente seja bem sucedido, sim, é verdade, mas nós não podemos cometer esse erro que eles cometeram. Deus vai abençoando, e em vez de nós avançarmos pelo reino, né? Avançar o reino, ver a necessidade do reino, porque aí as outras coisas Ele vai acrescentar. As outras coisas o Senhor vai acrescentar. Diga glória a Deus. E quando nós entendemos isso, o reino de Deus, como nós colocamos ele como prioridade na nossa vida, como está lá em Mateus 6,33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Diga glória a Deus. Aí o que é que vai acontecer, pastor? Nós vamos agradar o coração de Deus, né? Nós vamos procurar fazer aquilo que Deus tem feito no nosso coração, porque tudo que nós imaginarmos, vai ter coisa que você nem vai pedir, vai ter coisa que eu nem vou pedir, mas o Senhor vai acrescentar, vai vir para cada um de nós. E hoje eu já tive o primeiro sinal, só de eu ter colocado o meu coração no que eu vou fazer. Hoje chegou um irmão e disse: olha, pastor, eu estou dentro desse projeto, e dentro desse projeto a minha oferta será uma oferta muito ousada. Isso eu já estou juntando já, pastor. Quando ele começou a testificar para mim, eu disse: Senhor, meu coração se alegrou,
Porque Deus está fazendo o quê? Deus está confirmando, irmãos. Deus está confirmando aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Diga glória a Deus. Mas aí, pastor, não, acho que a gente não tem que se envolver. Mas você sabe o que acontece? Se nós procedermos como eles procederam, aí vem aqui em Ageu, capítulo 1, versículo 6 até 11. Ageu, capítulo 1, versículo 6 e 11. Aí eu vou te mostrar o que acontece quando a gente não procura ouvir e nem colocar em prática o que Deus coloca no nosso coração. Olha aí, vamos ver o que está escrito. Olha, semeais muito, e o que mais? Recolheis, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Não é isso? Furado. Ele está falando aqui, olha só o que Deus está falando. Vamos lá, vamos lá. Até o 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte. Olha a ordem que ele deu lá atrás: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto algum de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei via seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ok? Amém? Então Deus simplesmente está trazendo a nossa lembrança o que eles passaram, nós não precisamos passar, e nem vamos passar, né? Por quê, pastor? Porque se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, que é o próximo passo, aí o que acontece? Aí lá no versículo 12, 1:12, volta, 1:12, volta. Aí o que acontece? Se ouvir a voz do Senhor, olha só, 1:12, olha lá. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todos os restantes do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Esse temeu obedeceu a voz do Senhor. Aí o que é que nós podemos observar? Os líderes e os povos, eles reagiram e tiveram uma reação. 16 anos, o profeta chega, traz a palavra, e aí então mostra para eles o que está acontecendo, e eles tiveram uma reação positiva. Olha só, obedeceram e temeram o Senhor, levaram a sério a palavra de Deus e recomeçaram imediatamente a construção da casa do Senhor. Aí o que aparece? Vamos lá ver lá no 13, volta. Aí, olha o que acontece. Olha o 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: veio a primeira promessa. Olha o que Deus faz. Se vocês se voltarem para mim, olha, aí ele fala assim: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus está falando? Eu sou convosco. Olhe para mim, irmão. Não tem promessa maior do que essa, de você ter certeza que Deus está com você. Porque se Deus está com você, a tempestade ela pode se levantar contra você, a luta ela pode se levantar contra você,
Mas se você procura ouvir a voz de Deus, se você procura permanecer dentro da promessa, de tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, então você tem uma promessa dele. Qual é? Ele está dizendo assim: eu sou contigo, eu vou estar com você. Só que muitas vezes a gente não procura andar e percorrer o caminho do Senhor. Geralmente nós queremos pegar um outro caminho. Hoje de manhã eu falei o seguinte: olha, dentro dessa promessa eu falei aqui em Gênesis 24. Coloca lá Gênesis 24, filho, por favor. Aliás, 26, 24. Capítulo 26, verso 24. Deixa eu mostrar para você que às vezes quando a gente fala, pastor, não, esse pastor, eu já ouvi alguém falar assim: pastor, esse pastor pede muito dinheiro. Eu não peço dinheiro, eu te ensino. Você não é obrigado. Quero deixar bem claro, você não é obrigado. Mas eu preciso te ensinar, porque a promessa de Deus só vai se cumprir se você ouvir a voz de Deus. Se você obedecer a voz dele, aí vai se cumprir. E é isso que eu quero fazer, olha aqui, ó. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Ele está falando isso para Isaac. Você está entendendo? Ele está falando isso para Isaac. Agora olha só, preste atenção. 28:15, o mesmo livro, 28:15. Coloca lá para mim, irmão. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Isso aqui tudo é promessa quando você ouve. Quando você ouve o Senhor. Quando a gente ouve o Senhor, vai dar certo o nosso casamento, nossa família vai ser abençoada, sua vida profissional vai ser abençoada, seu projeto eles vão andar e vai ser concluído. Quem está entendendo? Pastor, eu estou com uma causa na justiça. Você tem ouvido Deus, você tem aplicado o teu coração, você tem obedecido? Então Ele é teu advogado, Ele é o teu juiz. Fica tranquilo, que a causa está ganha. Se você tem direito, está ganha. Diga glória a Deus. Mas pastor, o que é que eu preciso fazer? Só ouvir e obedecer. Fazer, é isso que ele está falando para esse povo. Para que essa unção da segunda casa, da glória de Deus, possa se manifestar na vida deles. E aí nós vamos lá para Êxodo capítulo 3. Vê aí Êxodo 3:12. Olha o que está escrito lá, olha. Êxodo 3:12. E disse: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Quando Deus chamou Moisés, chamou para ele realizar um projeto de Deus. Quando Deus chamou Josué, que ele assumiu o lugar de Moisés, foi para realizar o projeto de Deus. Abraão passou, veio Isaac. Isaac obedeceu. Depois de Isaac veio Jacó. Jacó se desentendeu na casa dele, saiu da casa do pai dele, teve que sair, peregrinou o deserto. Mas chegou um momento que Jacó, as coisas apertaram para ele. Tinha acabado a comida, a água, a situação dele estava difícil. E aí terminou um dia da jornada dele, ele pegou, aí ele cansado, parou, e aí ele adormeceu, ele foi descansar, ele adormeceu. E diz a palavra de Deus que ele pegou uma pedra e colocou ela por travesseiro. Quando ele colocou, ele estava tão cansado, quando ele colocou aquela pedra se tornou o melhor travesseiro. Eu estava falando hoje de manhã, que às vezes quando você não tem um bom travesseiro, mas ele é um travesseiro,
Às vezes ele talvez não esteja competitivo com a sua altura, sei lá. Aí eu, Eiga, mas eu amanheci, dor no pescoço e tal, né? Aí esse travesseiro e tal, aquela coisa toda. O travesseiro dele naquele dia, ela era uma pedra, aquele final de dia. Só que aquela pedra, mesmo lá no momento difícil, Deus, ele foi lá onde estava Jacó. A Bíblia diz que ele de repente adormeceu e ele teve uma visão. E a visão que ele teve era de uma grande escada que descia do céu e lá onde ele estava. E os anjos do Senhor subia e descia. Subia e descia. Diga glória a Deus. Olha só que coisa forte. Coloca aí Gênesis 28, versículo 20. Volta. Olha que coisa forte. Olha que coisa tremenda. Olha só. E aí, dessa visão, Jacó se espantou. Meu Deus, que lugar é esse? Que lugar é esse? Deus estar aqui? Ele veio aqui onde eu estou. E ele ficou assim, sabe? Ele se levantou e ele disse, olha. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nesta viagem, que faço? E me der pão para comer e veste para vestir. Vai lá, amor. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Vai lá. E esta pedra, a pedra, justa a pedra que estava lá, que tenho posto como coluna, será a pedra fundamental. Será a casa de Deus. Você tem dúvida que Deus não está aqui? Você tem dúvida que essa aqui não é a casa de Deus? Essa aqui é a casa de Deus. Olha lá, casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Eu não vou me estender porque a gente tem tempo, mas eu gostaria que você continuasse fazendo essa leitura desse capítulo. E você vai ver como vale a pena a gente obedecer. Como vale a pena a gente ouvir a voz do Senhor. O projeto para cá não é pequeno. O projeto que Deus tem colocado no nosso coração aqui é grande. Pela necessidade que nós precisamos. Mas eu coloquei no meu coração que dentro de 10 meses, Deus vai nos abençoar tanto. Quanto, pastor? Diga para o seu irmão assim, 10 meses. Fala para ele aí. Diga, 10 meses, Deus vai te abençoar tanto. Deus vai abençoar tanto a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a sua história. Pode aplaudir Jesus. Aplauda o Senhor. Dentro desses 10 meses, nós vamos trabalhar. E eu não posso trabalhar sozinho. Deus me colocou na igreja. E eu sei que aqui tem um povo que se chama pelo seu nome. Eu sei que aqui tem um lugar, nesse lugar tem um povo que é nação santa, que são sacerdotes reais do Senhor nosso Deus. Então nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, e aí Deus ele vai nos abençoar tremendo. Diga glória a Deus. Aí Ageu capítulo 2 versículo 3, aí ele vai falando, após a conclusão da obra do templo. Aqui olha, quem há entre vós que tendo ficado, viu? 2, 3, né, Walter? É a mesma coisa que nós lemos. Então olha só, após a conclusão do exílio, algumas pessoas ficaram desanimadas e tal, aquela coisa toda, né? Só que Deus, agora sim, nós vamos ver o que acontece na unção da segunda glória, depois que eles obedeceram. Olha só, Deus encoraja ele com 3 promessas. Talvez o que eu vou falar hoje à noite aqui, tem muitas pessoas que talvez você possa torcer o olho, fazer uma boca torta, desacreditar. Eu não sei como você vai reagir.
Mas eu quero dizer para você que eu não estou falando no meu nome. Eu estou falando no nome do Senhor nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. E aí, após essa conclusão, aí vem Deus falando com ele, olha, o próprio Deus, no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, vê o que está aí, vê o que está aí, volta, 2, 3, não, 2, 4, versículo 4, mostra para mim. Ora, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforça todo o povo da terra. Diga comigo assim: esforça toda igreja quadrangular do Cidade Nova 8. Diz o Senhor: e trabalhai, porque eu sou convosco. Agora Deus está falando para nós. Agora Deus está falando para cada um de nós. Deus está falando para você que não acredita. Deus está falando para você que está duvidando. Deus está dizendo assim: olha, eu serei com esse povo. Eu serei com esse profeta. Eu vou estar com vocês. E aí, pastor, o que é que nós temos que fazer? A nossa parte. Vamos trabalhar. Vamos nos esforçar. Porque dentro de 10 meses, nós não vamos só celebrar a vitória do tempo. Eu acredito, eu tenho certeza que cada mês a igreja vai começar a subir aqui no altar para testificar das maravilhas de Deus, para testificar do que Deus ele vai começar a fazer na sua vida. Porque na medida que você colocar o teu coração, que você permitir, então os milagres vão começar a acontecer. As manifestações de Deus vai acontecer. Nós não vamos ter medo. Eu não sei quanto nós precisamos, porque nós vamos precisar adquirir. Se é 250, se é 300, 350 mil, eu não sei. Não depende. Mas eu quero falar para você que dentro de 10 meses, escute, dentro de 10 meses, Deus ele vai trazer a resposta para nós. E essa resposta, pastor, vai vir da onde? Da onde é que vai vir essa resposta? Levanta a sua mão direita aí, mão de vencedor. Mão de vencedor, diga assim: através da minha vida será a resposta de Deus. Diga: eu estou junto para esse grande propósito. Baixa a sua mão. Como, pastor? Porque Deus vai te abençoar. Se você entregar o teu coração para o propósito, Deus vai te abençoar. Primeiro, Ele já garante que Ele está conosco. Diga glória a Deus. Amém? Ele está conosco. Aí, lá no versículo 5, volta. Olha o versículo 5. Olha aí. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, meu espírito. Vamos ler aí? O meu espírito permanece. Você não entendeu não, né? Você não entendeu? Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, a aliança está de pé. Não, você não entendeu não. A aliança está de pé. A aliança está de pé. Aí olha para cá, olha só. Quando saíste do Egito, o meu espírito, olha só, permanece no meio de vós. Agora levanta a tua mão, mão de vencedor, fica de pé, fica de pé. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito dele está na sua vida, está em você. Levanta a tua mão e começa a glorificar a Ele. Levanta a tua mão e começa a exaltar o Senhor dos Exércitos. Abre a tua boca, alegra o teu coração, porque o que você precisa está dentro de você. O que você precisa está na sua vida. Diga glória a Deus.
Diga aleluia. Vai abrindo a tua boca, vai glorificando. Aleluia. Olha para mim aqui, olha para mim. Olha para mim aqui. Você vai no seu carro, o Espírito Santo está em você. Você vai estar dirigindo, o Espírito Santo vai estar falando contigo. Você vai estar falando em mistério. Você vai estar falando a língua do Espírito Santo. Você vai estar glorificando. Você sai da sua casa, vai resolver algum negócio, o Espírito Santo está na sua vida. Você vai falando em mistério, Ele vai falando contigo. Você vai para resolver algum negócio fora, vai para a feira, o Espírito de Deus está na sua vida, está em você. O que é que te prende? O que é que está prendendo você? O que estiver prendendo é o que vai esfriar a sua fé. Mas se a gente jogar fora o que não é de Deus, o Espírito permanece para nos fortalecer, para nos trazer a vitória. Hoje nós vamos dar um passo de fé muito forte. Vai mexer na sua estrutura. Deus vai trazer resposta grandiosa para cada um de nós. Nós só precisamos acreditar, irmãos. Você só precisa acreditar. Dê glória a Deus a Ele. E no versículo 9. Vê o versículo 9 lá, volta. Olha aí. 3 promessas. Olha. Primeiro, Ele garante que Ele estará conosco. Segundo, que o Espírito dele permanece no nosso meio. Diga glória a Deus. E terceiro, pastor, a glória desta última casa. Não estou falando isso aqui porque eu sou o melhor, porque a pastora Elza é melhor, porque os obreiros são melhor, nada disso. Aqui quem é grande, aqui quem é forte, aqui quem manda é Ele, olha. É Ele. É Ele. É o Senhor da nossa vida, olha. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Com esta palavra eu quero agradecer a todos os pastores que passaram aqui mais uma vez. Muitos deles vão me assistir amanhã ou depois pela nossa rede. E eu quero agradecer você, pastor. Passou por aqui, você fez o que deu para fazer. Deus permitiu eu estar nesse tempo aqui. E nesse tempo que eu estiver aqui junto com a minha esposa, com a minha família, nós vamos fazer o melhor. Nós vamos estar de tudo para que o projeto de Deus seja concluído. Quem está entendendo? Você está preparado? Está preparado aí? Então dá um glória a Deus bem forte. Dá um glória a Deus bem forte. Pois é, hoje nós começamos uma jornada. Nós vamos marchar essa semana toda. Mas nós vamos marchar dentro de um propósito. Dentro desse propósito, eu vou levantar, eu preciso levantar. Não pode ser menos do que isso. Nós vamos levantar 100 homens, ou seja, homens e mulheres de Deus, que vai nos ajudar a chegar nesse propósito durante 10 meses. Não vai ser só essa semana não. Essa semana é desse primeiro mês de agosto. Quando chegar o outro mês, nós vamos estar dentro novamente. E assim sucessivamente durante 10 meses. Eu quero 100 pessoas que ofertem R$200. R$200. No final dos 10 meses, nós não vamos estar só com esse dinheiro que você vai fazer a contabilidade daqui a pouco. Pastor, nós vamos arrecadar isso? Não, vai ser muito mais do que isso. Mas por quê, pastor? Porque depois, se você entrar, colocar o seu coração, preste atenção. Quando chegar do segundo mês em diante, a Rosana, diga o seu nome aí. Fala o teu nome com fé. Vem cá, Rosana.
Aí a Rosana, ela vai, pastor, eu estou dentro. Ela vai ali ela vai lá na tenda, ela vai entrar, vai dizer, Senhor, eu estou no propósito. Ela vai assinar o nome dela nessa lista aqui que eu fiz, ó. Cada nome tem um número. Só que tem um detalhe. Eu não quero que você entre com o coração triste. Eu não quero que você entre lá. Será que eu vou poder? Não, nem entre. Entre com determinação. Porque quando chegar no próximo mês, sabe o que ela vai falar para mim? Ela vai chegar, pastor, olha, não é só os 200 que eu trouxe. Como é que é, Rosana? Pastor, eu trouxe R$500. Aí eu vou perguntar para ela, mas por que tu está trazendo 500? Hein? Deus prosperou na minha vida. Olha aí. Quem está entendendo? É isso que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. Por isso que eu quero que você esteja preparado. Essa semana pode ser a semana dos 200, ou quanto Deus tocar no teu coração, só não pode ser menor do que 200. O propósito é 200. Mas pode ser que Deus fale para você um outro valor, mais do que isso. Mas não pode ser menos do que isso. Agora dependendo da nossa atitude, fique preparado, porque do mês seguinte em diante, a sua história não vai ser a mesma mais. Se Deus garante que a unção da segunda glória, ela está conosco, então não vai ser diferente, irmão. Não tenha medo. Use a sua fé. Use a sua fé, porque eu sei que já deu certo. Diga glória a Deus. Já deu certo ou não? Amém. Quem crê que já deu certo, levante a mão para mim. Amém. Algumas pessoas. Obrigado, Rosana. Vamos orar? Amém? Não precisa falar muito. Já falei para você, já revelei. Então pronto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quero saber se você está feliz. Amém. Você está feliz pelo projeto? Amém. Sim ou não? Sim. Aí perguntaram para mim, pastor, mas o senhor sabe se o homem vai querer vender para nós? Eu disse, olha, agora pode até não querer, mas depois de segunda-feira, o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma tão forte. O Espírito Santo vai trabalhar de uma forma tão forte que ele vai chegar conosco, Ronaldo. Ele vai chegar conosco e trazer a proposta. Quem pode dar amém aí? Amém. Então pronto. Coloque a mão no seu coração. Coloque com muita fé. Aleluia. Feche os teus olhos. Com muita fé. Sim. Muito bem. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Pastor, para que esse propósito? Para que esse propósito, pastor? Estenda a sua mão para cá, olha. Estenda a sua mão para cá. Mão de vencedor, mão de vencedor. Irmãos, diga comigo, Senhor meu Deus, o nosso propósito é para adquirir esta propriedade. Nós precisamos, a igreja precisa desse espaço. Senhor nosso Deus, entra conosco e confirma o que o nosso coração determina, pois a tua palavra diz que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então Deus abençoa a cada um de nós, porque nós vamos e tomamos posse e declaramos que é nosso, para a glória do nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? Quem pode aplaudir o Senhor? Você está entendendo?
É uma necessidade que a gente tem, que a igreja tem. E é por isso que eu posso afirmar para você que já deu certo, que Deus já firmou a vitória. Diga glória a Deus.